Então, o bom mecanismo para fazer isso é usar o que é o desdobramento. Por isso que todo sistema de gestão começa com o quê? Objetivos e política. Da qualidade, se for da qualidade. Do meio ambiente, se for meio ambiente. Porque a partir daí você começa a desdobrar. Aí você vai ver recursos, você vai ver processo, você vai ver procedimentos, como é que registra, como é que gerencia registro, como é que controla isso, como é que planeja aquilo. Entendeu? Essa é a ideia. Então, é isso o sentido desse slide. Como eu falei, como hoje aqui é um momento de reflexão, só um bit de informação. Você pensar e, se for o caso, começa a perceber, né? Como é que as várias metodologias aplicam ou não esse tipo de mecanismo. Tudo bem? Bom, então, voltando, né, Podorico, Paraguaçu. A problemática, lidar com a complexidade. Tá claro o que nós estamos querendo dizer aqui? Certo, André? A solucionática, né, é alguma coisa que simplifique, mas simplifica não negando. É no sentido da síntese. Simplificação no sentido de buscar o essencial de cada coisa, para a gente não se perder nos detalhes. É esse o sentido. O ferramental metodológico vem desde 1930 através da teoria de sistemas, mesmo que a gente não saiba com esses nomes, tá? Então, o que é um sistema? Como é que vocês pensam, podem, né, definir, falar o que é um sistema? Sem preocupação de definições corretas, científicas. Marília, quando você pensa sistema, o que te vem à mente? Tá ligado com o quê? O que é um sistema? A interação entre os diversos atores, eles com eles mesmos e eles com o meio. Isso é uma boa maneira de definição, até com uma boa precisão, né, metodológica. A ideia que está por trás, né, desse enfoque sistêmico, tá, é um resgate histórico, se me permite a expressão. Ou seja, nós voltarmos, né, a uma situação inicial em que o pensamento humano ele não era da mesma forma como nós temos hoje, ou ainda temos hoje. Tá? Se a gente pegar a história do pensamento humano, a gente vivia, principalmente o ocidental, que é a parte do planeta que a gente vive, né, em que o conhecimento ele era transmitido e era vivenciado de uma forma muito diferente de que é hoje. Por exemplo, as universidades não eram como nós vemos hoje, por exemplo, estruturada por disciplinas. Quando você vê aqueles grandes sábios, né, até o século XV, né, ele era matemático, ele era físico, ele era filósofo, ele atuava em várias áreas do conhecimento humano. As primeiras universidades que se tem notícia são do século XIII, Universidade de Bolonha, Universidade de Salamanca, na Espanha, Universidade de Paris, é do século XIII. Mas aí, no século XV aproximadamente, apareceu um francês, né, que a gente ouve falar dele já nos primeiros anos da escola, que é o Descartes, né, cujo nome em latim é Cartesius, lembra que nós assim, o plano cartesiano, né, é esse senhor aqui que pensou nisso. É a mesma pessoa que disse assim, penso, logo existo. Né? Essa frase, penso, logo existo,
ela é o início de uma linha de raciocínio, de uma forma de pensar que deu origem à ciência da maneira como nós conhecemos hoje. Não existia a ciência como nós conhecemos hoje, em que se estabelecem relações de causa e efeito, o conhecimento científico, né, que se prova, que se consegue verificar, né, a sua veracidade. As coisas aconteciam mais na forma de postulados, de verdades absolutas, como, por exemplo, a Terra é o centro do universo. E vai discordar, né? Vai discordar. E com essa ideia, que foi muito interessante, começou então uma nova etapa no pensamento humano, em que nós vamos estudar o que nós temos que estudar através das suas partes. Em vez de pensar como um todo, eu vou olhar as suas partes. Por exemplo, o corpo humano, que é mais fácil da gente entender, né? Então, eu vou pensar como é o pulmão, como que funciona o sistema digestivo. O sistema digestivo já é um pouco mais avançado, né? Mas assim, eu vou pensar órgão a órgão, né? E com isso que eu simplifico o objeto do estudo e com isso eu consigo estudar melhor aquilo. E é legal, até certo ponto é legal, né? Mas isso foi trazendo resultados tão interessantes, né, que isso gerou um vício na maneira de pensar. Então, nós começamos a focar muito na árvore e perdemos o sentido da floresta, do todo, né? E isso traz uma série de consequências negativas. Existem livros muito interessantes mostrando como que essa maneira de pensar, ela traz uma série de consequências indesejáveis. Trazendo para a realidade das empresas, que é o que nos interessa aqui hoje, né, seria a diferença entre uma gestão, uma visão departamentalizada, ou seja, uma série de caixinhas isoladas, né, ou uma visão mais integrada, que pode ser viabilizada através, por exemplo, do enfoque por processos. Tá? Bom. Existe uma questão interessante, né, dessa visão departamentalizada. O Descartes ele foi ele é tido como um dos criadores do cálculo. E ele criou o cálculo por uma questão prática, né? Eles queriam saber qual era o melhor ângulo para eles poderem atacar os inimigos. Né? E o que se reflete mais ou menos quando você tem uma gestão departamentalizada. Você quer resolver um problema específico e você não considera o todo. Né? Exatamente. Então, o que acontece? Qual é o problema? Né? Não tem problema nenhum a gente pensar de forma localizada, desde que a gente não esqueça que aquilo faz parte de um todo maior. Né? Então, pensar sistemicamente é isso. É muito parecido com a forma como a Marília definiu. Né? É pensar a empresa como um todo integrado. Né? Por que a gente deve pensar dessa forma? Sabe por quê? Porque é assim que é. Porque essa é a realidade. Pensar de uma forma fragmentada é um erro, é um modo errado de ver as coisas. Eu, durante minha vida profissional, eu tive vários exemplos. Né? Um que está me ocorrendo. Eu trabalhava na Philips e eu gerenciava o programa de gestão da qualidade total. E funcionava de uma forma muito interessante, uma forma bem simples, bem eficiente, né? E a gente trabalhava com foco em problemas. Então, como é que funcionava? Nós fazíamos um levantamento de dados, da produção, dados de campo, né? Fazia um diagrama de Pareto, né, para priorizar os problemas maiores. E aí um grupo multidisciplinar, ou seja, com gente das várias áreas, nós nos reuníamos, eu era o coordenador desse grupo, uma vez por semana, durante 1 hora. Funcionava como um relógio. Coisa muito, muito eficiente. Então, a gente trazia um problema e aí discutia as causas do problema. Dentro de uma visão que é
bem útil de se pensar é que o problema, ele não é o problema. Aquilo que eu estou vendo não é o problema. Ele é a manifestação do problema. A dor de cabeça não é o problema. É a manifestação do problema. Isso é um jeito interessante de pensar. Então, aquilo que nós conseguíamos medir, por exemplo, né, que eu estou mostrando agora, esse exemplo, era falhas na montagem das placas de circuito impresso. Dava problemas em uma série de componentes lá. E nós tínhamos essa visão, que aquilo não era o problema, aquilo era a manifestação de algum problema. E isso foi muito interessante, que depois de algumas análises, nós chegamos na causa. Qual era a causa? Um problema no setor de compras. Era uma... E não era nem porque comprava errado, não. É porque o processo estava um pouco lento. E aí o que acontecia? Chegava no fornecedor com um tempo de resposta muito reduzido. Então, normalmente, usava os componentes classe B e C. Então, não eram os melhores componentes. E isso dava um problema no processo produtivo. Então, qual que foi a solução desse problema? Não adiantava eu ficar mudando o fluxo da linha de solda, a temperatura de solda, ia perder tempo, né? No entanto, nós chegamos aqui na raiz do problema e nós resolvemos aquele problema e mais um monte de outros. Porque é isso que é interessante, essa visão de que o problema é o sintoma de uma deficiência estrutural. Então, no momento que você corrige a deficiência estrutural, você corrige aquele problema que você está vendo, mas você corrige muitos outros problemas também. E a empresa como um todo cresce, né? A Dupont, uma época, não usava nem a palavra problema, usava nem defeito, chamava de oportunidade. A primeira vez que eu fui lá, eu achei assim, parecia uma conversa de louco. Aconteceram 2 oportunidades na produção. Eu realmente não entendi. 2 oportunidades? Não, porque aquela oportunidade e tal, era uma forma que eles tinham para reforçar esse aspecto que eu estava dizendo. Mas voltando aqui, isso é enfoque sistêmico, é entender isso aí, né? Porque a nossa tendência, que é uma tendência de uma visão mais imediatista, é ir direto no problema. Por exemplo, os custos aumentaram, eu vou direto cortando custos, sem pensar necessariamente nas consequências daquilo, como é que aquilo vai afetar os outros aspectos. É como um restaurante, por exemplo, que está indo mal das pernas, e aí não compra mais matéria-prima. Então eu chego lá, eu quero um filé. Não tem filé. Tudo bem, ele cortou o custo dele, né? Não tem garçom para me atender. Tudo bem, ele cortou o custo dele. Só que eu não vou mais voltar. Por exemplo, nessa linha de raciocínio, é interessante a gente pensar. Nunca o objetivo da empresa deve ser cortar custo. O objetivo da empresa deve ser ter lucro do ponto de vista financeiro. Parece um jogo de palavras, mas não é. Porque essa